Agora sim, vamos lá. De novo. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Alê de Paula, sou de São José do Rio Preto, e é a primeira vez que venho pela graça de estar aqui nessa casa. Venho através da USE, no programa da USE, e é uma grande satisfação. Venho com o maior carinho trazer uma reflexão para a noite. Okay? Hoje nós vamos trazer uma reflexão baseada nos textos dos Evangelhos. Os Evangelhos de Jesus nos traz uma passagem do Mestre muito interessante para nós refletirmos sobre ela. A história ela é muito conhecida de todos, mas vale a pena a gente dar uma relembrada. Diz mais ou menos assim: Jairo, príncipe de uma sinagoga, ele prostra-se aos pés de Jesus e implora a Jesus um auxílio para sua filha que estava enferma no leito. Jesus de pronto o atende e caminha em direção à casa de Jairo. Com ele, grande multidão o acotovelava, grande multidão o oprimia, não deixando o mestre caminhar. Conta que certa vez uma mulher que sofria de um mal hemorrágico há 12 anos, padecera na mão de diversos médicos, gastara tudo o que tinha e o que não tinha, sem experimentar nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, cada dia pior. Ela ouve falar de Jesus. Então, ela veio por trás daquela imensa multidão que acotovelava o mestre, entre um e outro, tocou-lhe as orlas das vestes e se lhe estancou a hemorragia. Ela experimentou naquele exato momento a cura do seu mal físico. Porém, Jesus, ciente que dele saía um poder, ele torna-se para aquela imensa multidão e exclama em voz alta: quem tocou nas minhas vestes? Seus discípulos mais próximos acharam muito estranho essa pergunta. Mestre, a multidão te acotovela e perguntastes quem te tocou. Mas ele, ciente que dele sair aquele poder, ele torna-se novamente tentando detectar quem dele tirar aquela virtude. Nisso, uma mulher vem ao seu encontro, prostra-se aos seus pés e narra a Jesus toda a sua história, desde 12 anos atrás até aquele exato momento em que ela experimenta a cura do seu mal físico. Jesus, olhando docemente nos seus olhos, diz: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Esse é o texto que nós encontraremos nos Evangelhos. Para nós entendermos um pouquinho melhor desta passagem, nós temos que nos remeter à época, ao contexto da época, para que nós possamos entender melhor o que é isso. Primeira análise que nós devemos fazer: o que significa uma mulher hemorrágica naquela época? Uma mulher hemorrágica, em período hemorrágico naquela época, ela era tida como impura. O que isso significa? Que tudo que ela tocara, ninguém mais poderia tocar, porque todo objeto ou qualquer coisa que ela tocasse ficaria se tornar impuro. Ela não poderia ir nem sequer ao templo orar, porque ela era impura pelas leis de Moisés. Ela não poderia se relacionar com nem os mais íntimos do seu lar. Isso fazia 12 anos. 12 anos segregada de tudo e de todos. Ela sofria no seu mundo solitário. Mas mesmo assim, ela foi curada, ela foi salva, ela foi liberta. Sem pedir licenças a Jesus, ela fez Jesus sentir-se tocado.
Tanto que Pedro, que era o seu discípulo mais próximo, questiona o mestre: por que Jesus fez questão de frisar esse ato? Porque Jesus é Jesus. Eu poderia pensar: olha, curei a fulana lá atrás. Tranquilo, ele é Jesus. Mas não, ele quis frisar esse ato, para que esse ato, essa história, nos sirva de ensino. Então as nossas reflexões da noite serão balizadas por essa passagem de Jesus, ok? Primeira coisa que nós temos que entender: todo e qualquer tipo de relacionamento humano, todo e qualquer tipo, ele é caracterizado por ser bilateral, por ser uma troca, uma mão dupla, todo e qualquer. Nossa relação com Jesus também não é diferente. Ela é pautada por ser bilateral. Tanto que há mais de 2000 anos nós estamos ouvindo: olha, Jesus te ama, Jesus está voltando, Ele está vindo ao seu encontro. Ótimo. Se nós escutamos isso há mais de 2000 anos e é uma relação pautada por ser bilateral, e nós, como anda a nossa relação com Jesus? Nós também estamos indo ao encontro dele? Ou ainda nós estamos na nossa casa, naquele sofazão confortabilíssimo, de frente àquela televisão bem grande, plana, esperando o milagre acontecer na nossa vida, um milagre mudar a nossa vida do dia para a noite? Milagres esses que a doutrina nos avisa que não existe. Mas mesmo assim nós estamos lá, esperando uma causa estranha mudar a nossa vida. Mas podem ter certeza que Jesus não quer isso. Pelo contrário, Jesus quer cada vez mais que nós nos aproximemos dele. Ele quer quebrar essa frieza espiritual que nos envolve, nós para com ele. Ele quer sentir-se tocado por cada um daqui hoje presente. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Só que o tocar, ele requer algumas características, algumas condições. Um exemplo: qual é o seu nome? A Cidinha eu consigo tocar. A Ivete eu já não consigo. Então o tocar, ele requer uma certa proximidade. Okay? Ele requer uma certa essa aproximação. Então eu vou fazer uma analogia muito simples para que nós possamos entender como que seja isso. Aqui os presentes, todos, ou já paquerou na vida ou vai paquerar ainda, com certeza. Não adianta vocês negarem, que eu sei. Quando nós nos interessamos por alguma pessoa, qual que é a primeira coisa que nos vem em mente? Quem me ajuda? Eu preciso conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, não é? Porque a partir do momento que eu sei qual que é o ciclo de amizade dela, qual que é o hobby dela, onde ela vai, com quem ela vai, onde ela frequenta, qual que é a profissão dela, não é? Hoje, né, as mídias sociais, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, né, e eu estreito essa relação, porque a partir do momento que eu começo a conhecer um pouquinho mais dela, torna-se mais fácil e acessível eu me aproximar dela. Então, essa analogia simples é só para a gente poder entender o que eu quero dizer para vocês. Agora, a partir desse bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais Jesus. Qual que é o objetivo? Para que nós possamos conhecer um pouquinho mais Ele, a fim que nós possamos nos aproximar mais dele. Porque muitos aqui de nós ainda trazemos da nossa
raiz religiosa tradicional, uma concepção de Jesus um pouco distorcida e equivocada. Muitos aqui ainda acreditam que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas não é esse Jesus que nós estudamos na doutrina. Não é esse Jesus que os textos dos seus evangelhos nos mostram. Não é esse Jesus que a doutrina que nós elegemos nos apresenta. Então, a partir de agora, baseado nos textos de Allan Kardec, sempre Allan Kardec, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse Jesus, para que nós possamos conhecer, para se aproximar. Primeira coisa, todo mundo enxerga aqui? Tranquilo? Só para vocês se situarem, tá? Nós vamos recorrer a um livro da Gênese. Gênesis é um livro de Allan Kardec, que no seu capítulo 15, Allan Kardec vai nos falar. Esse capítulo, vou fazer um breve comentário. É um capítulo lindo, lindo de se ler, de estudar melhor ainda. Só que ele é um pouco extenso, eu até concordo com vocês, mas vale a pena. É um capítulo que Allan Kardec intitula ele, sendo assim, os milagres do Evangelho. E lá, logo no início, no item 2, subitem A, Allan Kardec vai discorrer sobre a superioridade de Jesus. O texto diz assim, como homem, ele tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cujas fraquezas não lhe era passível, e o seu perispírito era retirado da mais quintessenciada matéria do globo. Então Allan Kardec nos dá nesse pequeno texto elementos muito interessantes para nós podermos analisar. Vamos analisar juntos, vamos trazer para a nossa realidade. Primeiro elemento de análise, que como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. O que isso significa para nós entendermos melhor? Que Jesus, quando esteve conosco na terra, biologicamente falando, o seu corpo físico não tinha diferença nenhuma do nosso. Isso eu falo com muita propriedade de quem é da área da saúde, tá? Ele tinha um coração com 2 átrios e 2 ventrículos, ele tinha artéria, ele tinha veia, ele tinha sangue, tinha ossos, músculos, tendões, ligamentos, tinha tudo. Não tinha diferença, biologicamente falando. Mas Allan Kardec nos fala que a diferença de Jesus não estava no corpo biológico, mas como espírito puro, que desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal. Então Allan Kardec classifica Jesus como sendo um espírito puro. Eu não sou professor igual de olhar assim, mas arrisca alguma coisa. Allan Kardec classifica Jesus como espírito puro. Seria muito legal eu chegar aqui e falar assim: olha, Jesus é um espírito puro. Mas e aí? O que são os espíritos puros? Vamos ter que entender isso para a gente poder ter a dimensão que é um ser desse. Então aqui eu vou recorrer a um outro livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, que a partir do item 100, Allan Kardec vai discorrer sobre a escala espírita. Lá, vamos entender, eu sei que todo mundo já sabe, todo mundo já estudou a escala, mas a gente vai dar uma relembrada, tá? Allan Kardec, ele propõe essa escala espírita e ele faz o seguinte: ele pega todos os espíritos do universo, todos, sem exceção, e divide
em 3 grandes ordens. Vamos lá. Vou tentar simular a escala. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Segunda ordem, os espíritos bons. A primeira ordem, os espíritos puros ou perfeitos. Então Allan Kardec ele subdivide em 3 grandes ordens, tá? Como aqui dispostas. Aqui ele faz uma subdivisão. Tá? Ele subdivide essa ordem, a terceira ordem, em 5 subclasses. Vai desde impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. Aqui ele vai dividir em 4. Subdividir em 4, né? Vai desde benevolência, prudência, sabedoria e superiores. Aqui Allan Kardec não subdivide. Por quê? Porque segundo Allan Kardec nos faltaria elementos necessários para nós podermos distinguir um espírito puro de um outro espírito. Por isso que aqui não há subdivisões. Quando nós estudamos a escala espírita, nós temos que tomar alguns cuidados. E quando a gente mergulha no pensamento de Kardec, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, segunda ordem, os espíritos bons. Tá? Eu tenho que ler o nome dessa ordem como sendo o nome próprio de uma segunda ordem dentro da escala espírita. Por quê? No movimento espírita, às vezes há uma certa confusão. Seu João, né? Seu João é o cara aqui de Polônia. Ele vem nas palestras, ele participa dos passes, ele ajuda a magnetizar a água, ele ajuda a dar um passe magnético. Todas as coisas, lá na casa da sopa, ele vai lá, ele não perde uma, ele está sempre lá. O que você precisar dele aqui é o cara. É o cara. Até para avisar o orador da boa noite, também ele avisa. É o cara. Ele é um cara muito gente boa. Ele é um espírito bom. O que eu quis dizer com isso? Que ele é gente boa, mas longe do seu João estar na segunda ordem. Muito longe ainda. Então eu tenho que ler espíritos bons como os espíritos da segunda ordem. Porque aí fala, fulano é um espírito bom. Que eu quero dizer que ele é um cara de boa, mas longe dele está na segunda ordem ainda. Mas não fique triste não. Eu vou dar um troco, fica tranquilo. Quando nós estudamos a escala espírita, qual que é a primeira coisa? Quem aqui já estudou a escala espírita? Não tem uma noção. Quando nós começamos a estudar a escala, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Eu quero saber onde é que eu estou, né? Se eu sou um espírito puro, se eu sou dos bons, ou se eu estou lá embaixo. Então eu vou dar uma regra para vocês, tá? Vamos fazer uma dinâmica para o pessoal do fundo acordar mais. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Quem falar que sim é igual aos da terceira ordem. Quem falar não é igual a... Vamos ver se nós achamos algum da segunda ordem aqui. Tá? Mas é coisa simples, vai ter que ser sincero, né? Sincero. Quem aqui em algum momento da sua vida, estou falando em algum momento, tá? Sentiu ciúmes, raiva, ódio? Então fica tranquilo que todos nós aqui somos da terceira. Estamos juntos, estamos todo mundo junto, fica tranquilo aí. Então Allan Kardec colocou Jesus como sendo um espírito puro. Então tá, mas o que são esses espíritos puros? Allan Kardec vai nos falar sobre isso, tá? Vamos lá, para.
Vamos apagar lá. Allan Kardec ele começa a falar assim para nós, ó, lá no livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos Espíritos puros ou perfeitos. Não. Ele diz assim para nós, ó, os Espíritos que compõem essa primeira ordem, essa ordem dos Espíritos puros perfeitos, eles percorreram todos os graus dessa escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a somatória de perfeição que é suscetível uma criatura, ele já não mais tem o processo de provas e expiações. Não havendo mais reencarnação em corpos perecíveis, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Então o texto diz isso. Mas vamos entender, vamos trazer para a nossa realidade. Primeiro elemento para análise: os espíritos que compõem, a primeira ordem, percorreram todos os graus dessa escala e chegaram ao ponto máximo dela. O que isso significa? Segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, no seu comentário, todos nós somos criados simples e ignorantes. Jesus também. Isso nos mostra a justiça de Deus para conosco. Jesus nasceu simples, foi criado simples e ignorante, foi reencarnando, foi galgando os degraus dessa escala, foi provando, foi alavancando até chegar ao ponto máximo dessa escala que nós podemos conceber. Ok? Jesus está no topo dela. Um dia também nós todos chegaremos lá. Esse é o nosso objetivo. Segundo elemento para análise, Kardec nos fala assim, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, eles não têm vínculo nenhum com a matéria mais. Não. Se despojou de tudo, se livrou de tudo. O que isso significa? Isso significa que o que nós chamamos de paixões, lembrando que toda paixão deriva da influência da matéria sobre o espírito. Então o que nós chamamos de paixões, eles não sentem, porque eles não têm vínculo com a matéria. Nem o que nós chamamos de boas paixões, eles também não sentem. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês entenderem para a nossa realidade. Tá? Um exemplo. Vamos dar um exemplo de uma boa paixão. O amor. O sentimento de amor, a concepção de amor de um espírito desse está muito além do nosso entendimento. Por quê? Nós, devido ao nosso componente matéria muito forte, nós temos ele muito arraigado. Então quando eu chego aqui e falo assim, para todo mundo escutar, Heloísa é o meu amor. O que eu quero dizer com isso? Ela é minha, cuidado, o bicho pega. Eu estou falando do quê? De posse, subserviência, troca. Por quê? É a matéria que fala mais alto. Eu acho que ela é minha e acabou. Diferentemente de um sentimento e concepção de amor de um espírito desse, que pratica o amor incondicional. Nós não sabemos dizer o que é isso. Nós estamos muito longe disso ainda. Nos faltaria
elementos para a gente poder tentar vislumbrar o que seja isso. Vou dar um outro exemplo. Felicidade. Um sentimento de felicidade, a concepção de felicidade de um espírito desse está anos-luz na nossa frente. Por nós sermos da terceira ordem, o componente matéria é muito forte. Esse ano eu estou muito feliz, troquei meu carro. A felicidade está no carro, no meio material. Ou troquei de casa, comprei terreno. Ela está nos objetos, na matéria, diferentemente de um espírito desse. E Allan Kardec também nos dá uma terceira grande informação, dizendo assim, ó: tendo alcançado a somatória de perfeições que é suscetível uma criatura, eles já não mais participam do processo de provas. Provas são vivências em mundos de corpos materiais, no qual nós vemos para cá, igual todos nós aqui hoje presentes, estamos em prova. Nós estamos reencarnados no mundo de corpos materiais. Tudo, estou falando no nível de universo, todo e qualquer tipo de mundo no universo que pôde oferecer alguma coisa para esse espírito evoluir, agariar aprendizado, eles já conquistaram, tanto do intelecto quanto da moral. Tudo e qualquer mundo do universo todo não tem mais nada a oferecer a um espírito desse, tanto do intelecto quanto da moral. Por quê? Por eles terem galgado todos esses degraus, já está lá em cima, já não ter vínculo com a matéria, eles não mais participam do processo de provas. Se eles não participam do processo de provas, também não participam do processo de expiação, porque toda expiação deriva de uma prova. Esse conceito de provas, expiações, o pessoal está meio que... Alexandre, mas numa situação dessa, eles vão favorecer o nosso aprendizado? Eles vão... Vamos chegar lá. Porque ficar lá assim, né? Chegar lá e... Não. Pelo contrário. Aí você vai entrar numa outra questão, que é a questão 132. Lá ele vai falar muito bem qual é o objetivo da reencarnação. Tá? Qual que é? Vou só adiantar para você. Ao mesmo tempo que o espírito se adianta, ele executa tarefas. Ao mesmo tempo que ele executa tarefas, ele produz. Entendeu? Ninguém é uma peça, respondendo só para a questão dela, ninguém é uma peça que veio no universo simplesmente para poder crescer. De enfeite aqui. Entendeu? Não, pelo contrário. À medida que eu progrido, eu executo a minha parte na obra. E ao mesmo tempo que eu faço a minha parte na obra, eu progrido. Okay? Questão 132, dá uma olhada lá, ele vai falar sobre isso. O último parágrafo dessa resposta, 132, vai falar isso. Ao mesmo tempo que ele alavanca o progresso, ele executa a tarefa. A prática da perfeição. A perfeição e prática. Seria muito cômodo, né, nós chegarmos a ser perfeitos e ficar dizendo. Não, é por isso que quando você está aí deu uma pausa nesse patamar, eu falei, vamos aí abaixo, porque a gente vai subir e chegar lá. O pessoal ficou meio em dúvida ali, quando ele pelo fundo ali, sobre essa questão de provas. Vamos entender. Provas, como eu disse, são vivências em mundos de corpos materiais. Então todos nós aqui estamos em prova. Então eu vou dar um exemplo que é fácil para vocês entenderem. Eu estou na erraticidade, não reencarnei ainda. Vou lá. Só que eu observei que no meu espírito tem um setor dele que anda muito em desajuste, que é a questão financeira, eu não sei lidar com dinheiro. Tá? Então eu observando isso, eu vou propor uma reencarnação para mim tentar dar uma equilibrada nessa parte aí. Então eu vou reencarnar em Polônia, tá? No seio de uma família muito rica, tá? No qual
em determinada época da minha trajetória aqui na Terra, eu vou herdar uma fortuna. Aí eu vou ajudar o pessoal do centro lá. Então a minha prova é essa. Quem precisa, o centro, qualquer um que precisar aqui em Polônia, eu vou ajudar. Tá? Aí, essa é a minha prova. Tá? Aí eu reencarno no seio de uma família muito rica. E aí, num determinado período da minha vida, eu herdo toda essa fortuna. Só que eu estou no auge da minha juventude. O que eu faço? Eu mudo lá para Rio Preto. Lá tem balada, tem mulher, tem droga, tem um monte de coisa. E eu esqueço que lá em Polônia tem um centro. Nem lembro. Então eu requisitei, entre aspas, uma prova. Deus me concedeu ela. Só que nessa prova, vocês concordam comigo, eu não fui muito feliz. Tá? Eu me provei. Né? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai nos dar uma nova chance, assim como todos nós aqui temos, uma nova chance de recomeçar. Então Ele vai me dar uma nova oportunidade numa existência futura, para que eu possa reparar essa prova minha que não foi muito legal. Ele vai me dar uma segunda chance, uma segunda prova. Essa segunda prova chama-se expiação. Por isso que ele não participando mais do processo de provas, ele também não tem expiação, porque toda expiação deriva de uma prova. Você viu o 3 de novo, hein? Você viu o 3 de novo. Mas a informação maior, Allan Kardec deixa para o último parágrafo. Aí eu peço a atenção de todos mais ainda. Não que vocês não estejam atentos. Allan Kardec nos fala assim: não havendo mais reencarnação em corpos perecíveis, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Muitos aqui no silêncio da mente podem assim estar pensando: olha, como que Jesus não reencarnou, sendo que no início da palestra eu contei uma história que a mulher tocou as vestes. Muito cuidado. Muito cuidado. Aqui Allan Kardec faz um emprego de uma palavra no termo técnico dela. Muito cuidado com isso. Por quê? O que vocês entendem por reencarnação? Agora os encarnados. O que vocês entendem por reencarnação? Pode falar, né? Reencarnação, vamos por aí, etimologicamente falando, seria a volta. Aí, isso, a volta ao corpo novamente. Vai. Tá? Vamos lá. Quando eu leio reencarnação nos textos de Allan Kardec, eu entendo como voltar à carne novamente. Isso, correto? Quando eu mergulho no pensamento de Kardec, eu não posso ter essa leitura, simplesmente. Porque ela vai ficar muito pobre. Por quê? Vamos analisar juntos. Vamos entender juntos. Qual é... tá até aqui, ó. Questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Pergunta Allan Kardec. E o que os Espíritos respondem? Deus a impõe com o objetivo de levá-los à perfeição. Os Espíritos puros já são perfeitos. Então vamos entender novamente? Quando a partir de hoje à noite, em qualquer das 22 obras básicas de Allan Kardec, não é assim, é 22, tá? Quando eu ler em qualquer texto, seja das revistas espíritas, seja da viagem de 1862, seja
no que é o Espiritismo, seja no Espiritismo na sua mais simples expressão, seja nas instruções práticas das manifestações espíritas, seja no catálogo racional, que eu li reencarnação, sim, eu tenho que entender como voltar à carne novamente, mas eu tenho que atrelar ela a provas e expiações. Por eles terem galgado todos os degraus da escala, se despojaram da matéria, não participar mais desse processo, tecnicamente, a vinda de Jesus na Terra não é uma reencarnação. É uma reencarnação no sentido de missão restrita. Jesus veio na Terra para nos auxiliar, para nos consolar, para nos instruir, para levar o progresso nas suas diversas facetas. Ele é o governador espiritual da Terra. Conseguiram entender a diferença? Então, a partir de hoje, em qualquer texto de Allan Kardec, isso tem que ficar muito claro. Espírito puro só vem em missão no seu sentido restrito. Okay? Mas é só isso que a doutrina nos fala? Não. Vou elegar mais uma. Vamos lá dentro. 625. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. A resposta todo mundo sabe, mas quando eu estudo Allan Kardec, eu tenho que me preocupar não só com a resposta, eu tenho que interpretar a questão. O que Allan Kardec está pedindo? Ele quer o mais perfeito. Acima de Jesus não teve mais ninguém aqui na Terra. É o único Espírito puro que aqui esteve entre nós. Só que Allan Kardec faz um propósito na pergunta, que sirva de guia e modelo. Guia para eu seguir. Modelo para eu copiar, imitar. Então, como é que vamos refazer a questão? Quem que nós devemos seguir, que é o mais perfeito que teve aqui na Terra, para que nós possamos imitar nas suas virtudes, nas suas ações? Aí sim a resposta é Jesus. Vede Jesus. Então Jesus, para a nossa doutrina, é o nosso guia e modelo. É o ser mais que esteve aqui entre nós, nosso irmão maior. Mas legal, já sabemos tudo sobre Jesus. Tudo. Vamos voltar naquela analogia da paquera, lembra? Basta eu saber tudo de uma pessoa? Basta eu saber decor e saltear qualquer coisa dela? Não. Onde sabemos tudo sobre Jesus? Onde Jesus se manifesta? Onde encontrar Jesus? Claro que se eu for abrir isso para a resposta, vou abrir um leque imenso de respostas. Mas eu queria propor, como o grupo aqui é pequeno e tem um pessoal no fundo dormindo, eu queria propor uma dinâmica entre nós. Essa pergunta eu vou redirecionar ela de que seguinte forma: o que você faz no seu dia a dia que você sente que Jesus fica mais próximo de você? Peraí, obrigado pela sua participação. Ela falou sobre caridade, entre os quais caridade, tanto moral quanto material, quanto não material. Ações generosas, as boas ações, tá? Falando em ação, são atitudes que você tem que praticar durante o dia, na semana. É aquela coisa, são atitudes. É aquela coisa. Que é, né? Aí eu vou recorrer então
a Mateus, vamos racionalizar o que a Margarida nos falou, vamos ver se tem fundamento. Porque não é porque ela falou que eu vou Só eu falei, né? não é porque ela falou que eu vou ter isso como lei. Não é isso. Aliás, esse é o mal do espírita, tá? Vocês ouvem falar as coisas, incorporam no seu dia a dia e nem sabem se é verdade ou não. Falta ter o bom senso de Kardec, o senso crítico. Precisamos disso. Criticar teoria eu posso, não posso criticar pessoas, mas a teoria eu posso. Então vamos fundamentar o que ela nos falou. Tá? Eu vou recorrer a Mateus. Depois você confirma para mim, Margarida, se é no capítulo 25, no versículo 40. Só confirma depois. Jesus nos fala assim, ó. Tudo o que você fizer ao meu irmão é a mim que estareis fazendo. Então tá, vamos entender. Eu, Ale, vou sair de mim um pouco e vou prestar uma atitude generosa para com a Margarida. Quem que é o beneficiário direto? Margarida. Quem que é o maior beneficiário? Você. Eu. Por quê? Se eu confiar na afirmativa de Mateus, tudo que eu fizer para ela é a Jesus que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou no intercâmbio com ele está próximo de mim. Mas muitos podem pensar assim: ah, você não pode fazer a caridade pensando nisso. Amigo, não é uma questão de pensar. Isso é automático. Isso acontece com a gente. Na atitude que a gente tem de fazer o bem, se você me der a oportunidade de te ajudar, o bem é meu. Não é você que fica brigando, Deus te abençoe. Não, eu agradeço a você por você me dar a oportunidade de te ajudar. É isso mesmo, é certinho. Então, tem fundamento o que ela fala. Então, se eu praticar a caridade, eu vou estar mais próximo de Jesus. Quem aqui doa 1 hora do seu tempo para fazer caridade? Não precisa ser no centro, pode ser em qualquer lugar. Caridade não tem religião. Quem? Peraí que eu vou tomar. Ergue a mão, eu vou tomar água. Tá? Não quero nem ver. Vai, pode erguer. Vai. 1, 2, 3. Nós precisamos entender esse mecanismo. Eu preciso também praticar. Porque se eu pratico a caridade, se eu saio de mim para ajudar alguém, eu estou lucrando, entre aspas, porque Jesus está mais próximo de mim. Quem mais? O que mais que a gente faz no nosso dia a dia? Agora essa turma daqui. O que no nosso dia a dia nós podemos fazer para que Jesus esteja mais próximo? Já não vale o que ela falou. Tá? A prece. Vamos fundamentar a prece. É uma coisa importantíssima, gente. A oração ou a prece, tá? É uma coisa muito importante. Então vamos fundamentar o que ele nos disse. Não é o fato de eu ser da Associação Espírita Paulo de Tarso, eu, Ale, faço um estudo aprofundado das cartas de São Paulo. Eu estudo a fundo essas cartas. E lá, como falaram sobre a prece, eu vou ter que recorrer à primeira carta de Paulo aos Tesalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 17. Paulo de Tarso nos fala assim, ó: orai sem cessar, para que o Cristo habite em vós. Vamos analisar. Se eu oro, o Cristo vai estar próximo de mim. Então essa é uma ferramenta muito legal. Eu preciso ter isso. Tanto que Allan Kardec, se vocês quiserem uma dica para estudo, ó, pega lá, o Livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, na primeira lei, lá no item 2, lei de adoração.
Lá Allan Kardec fala sobre a prece. Para quem quiser ser mais direto, questão 659. Tá? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando eu oro a Deus ou os Espíritos que são executores da sua vontade. Então, é uma coisa muito interessante, porque eu estou me comunicando com eles. Então, se eu estou me comunicando com eles, quem pratica a prece, eu vou dizer que é muito sábio. Porque, vamos analisar, Allan Kardec nos fala que é comunicar-se com ele. Qual que é a apresentação de Deus na questão de número 1? A inteligência suprema. Então, se eu me comunico com aquele que mais sabe, eu sou muito sábio também. Porque eu estou procurando uma orientação num ser que é o ser mais inteligente do universo. Okay? Só que qual que é o problema da prece? Quem aqui hoje, ao sair de casa, fez a sua prece? Levanta a mão. Não, uma de cada vez, que é muita mão, está para vontade. O problema da prece é esse. Por ela ser simples, fácil, acessível, singela, ninguém faz. Simplesmente nós negligenciamos uma ferramenta fortíssima ao nosso dispor, ao nosso progresso. Agora eu vou falar só uma rápido, senão não dá tempo, né? Aliás, eu esqueci de preocupar. É meia-noite? Eu vou falar só mais uma para a gente encerrar esse bloco. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João é o meu preferido. Lá no capítulo 8, no versículo 32, João vai falar assim para nós, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu estudei esse versículo pela primeira vez, duas questões me veio na mente. Duas. Nos libertará do quê? De quem? Nos libertará de mim mesmo, da minha ignorância. Então, o estudo é ainda a ferramenta de progresso mais eficiente que nós temos na mão, ao nosso dispor. Se eu conheço, tudo muda. Tudo muda. A partir do momento que eu pego esse conhecimento e coloco na minha mente, absorvo ela e começo a praticar, o meu mundo muda. Uma mente dilatada pelo conhecimento jamais retroage. Jamais. E o que isso muda no meu dia a dia? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que linkar essa ponte. O que muda eu conhecer ou não conhecer? Porque a partir do momento que eu conheço, tudo muda na minha vida. Vamos trazer para a nossa realidade? Vamos trazer? Aquele filho problema que está no teu lar, se você tem o conhecimento, você vai olhar para ele com não tanto problema. E sim, talvez como uma oportunidade de você alavancar o progresso dele, de reparar algumas coisas. Talvez a expiação dela. Eu não vou entrar em detalhes, mas pode ser. Tá? Então, um outro exemplo muito claro que a gente vê muito no dia a dia. Talvez aquele ente querido, né? Aquele relacionamento afetivo tão desgastado pelo tempo. Se eu olho para ele às vezes, se eu tenho conhecimento, eu já não vou ver ele tão desgastado, e sim como um companheiro de jornada, no qual nós estamos construindo uma nova oportunidade de vida, de melhora, de progresso.
Segunda-feira de manhã chuvosa, toca o despertador, o que acontece? Tenho que trabalhar. Eu já começo a ouvir aquele trabalho que eu achava que era tão enfadonho, já não tão enfadonho. E sim com uma oportunidade do meu progresso material, que é necessário. Então eu começo a ver um mundo diferente. Tudo muda, porque esse conhecimento começou a fazer parte de mim. Eu comecei a praticar ele. Aí muitos podem falar assim, mas ali na esquina tem uma mulher que tem 350 anos, não sabe nem ler e faz caridade. Ótimo. Se ela soubesse todos os textos de Allan Kardec, ela faria muito mais caridade. Então eu preciso disso. Aqui na casa nós temos estudos às segundas-feiras. Quem aqui participa? Peraí que eu vou tomar água, pode levantar. Então, nós precisamos disso também. Eu preciso disso. Vamos voltar ao início do bloco. Claro que quando eu comecei o bloco, eu disse o seguinte, que onde Jesus se manifesta, se eu abrisse isso para a resposta, eu tinha ter milhões de respostas, porque Jesus, na verdade, ele está em toda parte, está em todo lugar. Ele está no centro de Umbanda, está no Candomblé, ele está no templo da igreja X, ele está na igreja católica, ele está aqui na casa espírita também. Ele está aqui, vocês podem ter certeza disso. Então tá, se ele está aqui também, por que aquela mulher conseguiu tocar ele e você ainda não? Quem falou aí? Qual é o seu nome mesmo? Hã? A Cláudia acabou de falar para nós a palavra-chave da nossa reflexão da noite. Fé. Fé é a palavra-chave das nossas reflexões hoje. Jesus disse para aquela mulher, na narrativa inicial, que ela foi curada porque ela tocou as vestes dele. Filha, tua fé te salvou. A fé. Jesus nos fala, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você falará assim, monte, passa daqui para colar e vai passar. Vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito se tiveres fé no tamanho do grão de mostarda. Mateus, no seu evangelho, nos fala o seguinte, uma coisa muito interessante. Mateus fala assim para nós, ó, sejais tu segundo a tua fé. Então eu vou passar essa pergunta para vocês. Como anda sua fé? Como anda? Por que essa pergunta, essa reflexão? Não precisa nem responder, só mentaliza. Tá? Por quê? Isso tem que estar muito bem claro para nós. É uma problemática muito grande isso. Por quê? Se eu tenho uma fé que ela oscila demais, se eu tenho uma fé que ela tem mais baixos do que alto, eu corro um sério risco. Um sério risco de deixar entrar em mim uma coisa chamada incredulidade. E esse é o problema. Porque se eu tenho uma fé que mais baixos do que alto, essa incredulidade começa a fazer morada dentro de mim. E esse é o problema. Por quê? Vamos trazer para a nossa prática. Eu começo a me sentir fraco, fragilizado. Eu começo a me sentir morno. E Jesus combate os mortos.
O cristão que deixar a cruz arquivada no templo é morno, não serve para ser discípulo. Vamos trazer mais para a prática? Se a incredulidade tomou conta de mim, quando as dificuldades da vida diária começam a me assombrar, quando as pedras começam a rolar, eu me sinto muito fragilizado. Eu não sei o que fazer. Tudo que eu aprendi aqui na casa, eu não consigo colocar em prática. Esse é o problema. Porque eu me sinto muito fraco demais. E aí, vamos analisar isso? Se eu me sinto muito fraco, eu não consigo lidar com uma situação que vem jogando pedra em cima de mim, rolando, eu começo a o quê? Qual que é o próximo passo? Eu começo a ficar triste, porque eu não estou conseguindo me desvencilhar dessa situação. E aí eu começo a ficar o quê? Depressivo. Eu começo a me fechar. E eu começo a me fechar. E para quem está num processo desse, qual que é o tipo de pensamento que é característico? Não muito positivo, né? Não muito elevado, pelo contrário. E aí eu começo a dar margem para algum tipo de obsessão, desde o seu grau mais simples até o mais elevado. E o que isso vai acarretando para mim? A partir desse momento, eu começo a querer buscar fugas para tentar dar um jeito nessa situação. Só que essas fugas não são muito boas. Álcool, drogas lícitas, não lícitas, sexo desregrado, pequenos delitos, e eu vou somatizando tudo isso. E aí isso vai tendo o quê? Ressonância no meu corpo físico. Aí aparecem as fibromialgias da vida, as artrites, as contraturas musculares, dores nas costas, dores na cervical. E aí começa a piorar. Eu começo a ter transtornos bipolares, transtornos mentais, começo a ter déficit de atenção, começa alguma coisa, daqui a pouco já paro, não consigo. E aí isso vai evoluindo até culminar com suicídio. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, nós temos praticamente a cada 2 segundos uma tentativa de suicídio no mundo. Vamos entender tentativa de suicídio como aquele suicídio não consumado logo. Então esse é o problema. Mas por que aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela conseguiu estancar a sua hemorragia? Então todos nós também somos hemorrágicos. Concluo. Cada um tem o seu tipo de hemorragia. Mas por que ela conseguiu estancar a dela? E nós ainda não. Ela ouviu falar de Jesus. Ela alimentou a alma com as coisas da alma. Muitos podem perguntar assim, mas como que eu vou alimentar a minha alma com as coisas da alma? Jesus nos fala no Evangelho de Tiago, no Evangelho apócrifo de Tiago: aquele que vem até a mim, de modo algum terá fome. Aquele que credes em mim, jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Ele é o nosso alimento. Nós temos que buscar esse alimento, porque muitos de nós ainda só nos preocupamos em alimentar o corpo físico, né? A balança, quem diga. Precisamos mudar isso. Precisamos buscar as coisas da alma, porque isso é de fundamental importância.
para a gente poder analisar? Claro que nós sabemos que o tocar é um gesto, é um símbolo, na verdade, né? Nós sabemos disso. A mulher não foi curada porque simplesmente tocou Jesus. Mas nós vamos analisar o tocar. Sei que aqui tem um monte de professores, não vai ficar fácil. Tocar é um verbo, uma análise bem simplória. Todo verbo demanda ação. Então, teve uma ação. Se aquela mulher tivesse ouvido falar de Jesus e ficado em casa, ela teria estancado a sua hemorragia? E você, o que você está esperando? Vai ficar naquele sofá esperando um milagre acontecer? Uma causa estranha mudar a tua vida? Ou você vai ter que sair do quê? Da zona de conforto, da zona de piedade. Ai, coitadinho. Você vai ter que ter uma ação. E essa ação é individual, gente. Não adianta eu correr, você tem que ir junto. Não adianta você pagar para alguém lá no encontro. Não, você tem que ir. Vamos supor que ela teve uma ação, ela foi no encontro de Jesus. Vamos supor que Jesus estivesse aqui na minha esquerda. Se ela tivesse ido para a direita, ela encontraria Jesus? Então eu não posso simplesmente ter uma ação. Eu preciso ter um direcionamento. O que eu quero para mim nessa encarnação? Eu quero trilhar o caminho de Jesus, ou tanto faz quanto fez, quero estacionar. Eu quero ajudar os meus mais íntimos a progredir comigo, ou também tanto faz quanto fez. O que eu quero para mim? Isso é uma escolha também individual. Então eu tenho que saber. Muitos podem perguntar aqui, mas como eu vou saber se Jesus está na esquerda ou na direita? Essa é uma pergunta que muitos podem pensar. Aqui, nessa casa de bênçãos, de oração, que nos acolheu hoje de uma maneira tão carinhosa, acolheu a todos. Essa casa é o nosso GPS, é a nossa bússola. É ela que vai nos dar ferramentas para que nós possamos trilhar o melhor caminho. Só que lembre de uma coisa, ela vai te dar ferramentas. Isso você tem que conquistar. Isso é individual também. Depende de você. Casa espírita não é lugar de resolver problema de ninguém, gente. Quem vem aqui esperando que vai resolver problema vai ficar decepcionado. Por quê? Isso é uma construção de cada um. Aqui nós temos ferramenta, como eu disse, tem estudo, tem palestra, tem passe magnético, tem água magnetizada, tem ações assistenciais, tem todas as ferramentas, mas eu preciso pegá-las. Tem que ir à lida, porque isso é uma construção pessoal. Ninguém te dá paz. Isso é uma construção da alma. Qual mãe que não queria dar paz para um filho? Até a minha. Mas isso é uma construção. E essa caminhada para Jesus também é uma construção sua, individual. Que cada um tem que juntar essas ferramentas. Porque a partir do momento que você une essas ferramentas, você vai fazer o melhor uso do seu livre-arbítrio, um uso menos equivocado. E a partir do momento que você utiliza o seu livre-arbítrio com menos equívoco, você segue um caminho mais tranquilo, o caminho de Jesus. Que o exemplo dessa mulher hemorrágica possa tocar a tua fé e reativar ela, a tua, a minha, a nossa.
Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. E muito obrigado por aqui estar essa noite. Muito obrigado.